O coronel achou que o cavalo estava só empacado, até que o relincho desesperado revelou o esconderijo que ninguém encontrava há 4 anos. A coxilha se estendia sem fim, um mar de pedras e capim seco sob o sol gaúcho que não perdoava. O coronel Ernesto Lacerda sentia o peso do dia e de 4 longos anos de busca infrutífera. Sua farda, antes um símbolo de orgulho, parecia agora uma couraça pesada, apertando o peito com a vergonha de um dever não cumprido. Seu bagual, um cavalo de guerra tão leal quanto o próprio Pampa, empacou de repente. Não era cansaço, era um relincho abafado, quase um gemido, que fez o coronel franzir a testa. Uma fenda escura, um corte profundo na terra, parecia engolir a luz, espreitando como uma ferida aberta na paisagem. Ernesto puxou as rédeas com força, a frustração borbulhando em seu peito como água fervente. 4 anos. 4 longos anos desde que as jovens sumiram sob sua guarda, sob sua promessa de proteção. Um fracasso que arranhava sua honra como farrapo e como homem. A cada amanhecer, a lembrança daquelas famílias desesperadas, da confiança quebrada, era um martírio. O cavalo, porém, não cedia. Batia as patas no chão pedregoso, as narinas dilatadas, um pavor silencioso e quase humano em seus olhos escuros. O sargento Belmiro Ferraz, um homem de poucos sorrisos e olhar sempre atento, observava a cena de perto, um brilho estranho, quase disfarçado nos olhos. "Vamos, bagual!" Ernesto tentou mais uma vez, mas o animal, forte e indomável nas batalhas, se recusava a dar um passo sequer em direção àquele buraco na terra. Aquela fenda parecia irradiar um frio que contradizia o calor do sol. Desmontando com um suspiro pesado, o coronel caminhou até a beira do abismo. O pó vermelho da coxilha levantando-se em nuvens ao redor de suas botas. O sol mal tocava o fundo da fenda, mas a escuridão lá dentro parecia ter vida própria. Foi então que ouviu. Um sussurro, fraco, quase inaudível, como o vento brincando nas pedras, mas havia algo mais, um lamento, uma voz humana, perdida e frágil. O coração de Ernesto deu um salto no peito, uma mistura de esperança e medo. "Sargento, ajude-me aqui!" chamou sua voz mais alta do que o habitual. Belmiro se aproximou com uma expressão de espanto exagerado, que não passou despercebida por Ernesto, embora ele a ignorasse em sua pressa. Juntos, com esforço, usando um laço que o sargento apressadamente ofereceu, eles começaram a puxar, e do breu da profundidade da terra emergiu uma figura. Uma mulher, pálida, emaciada, com as roupas em farrapos e os cabelos emaranhados, como se tivesse sido arrancada de um pesadelo. Era a senhorita Juliana Lobo. Seus olhos, antes cheios de vida e doçura, agora eram de uma fera acuada, cheios de medo e uma raiva tão antiga quanto a própria fenda de onde viera. Juliana mal conseguia ficar em pé, suas pernas finas tremendo sob o peso de seu corpo frágil. Sua pele, antes macia e bronzeada pelo sol do Pampa, estava marcada pela sujeira e pelos anos na escuridão. Seus olhos, grandes e escuros, vasculharam o rosto do coronel Lacerda e se encheram de uma repulsa tão forte, tão visceral, que atingiu Ernesto como um raio. Era ódio puro, sem disfarces, um ódio que parecia gritar inimigo, sem precisar de palavras. Belmiro, apressado, já oferecia a mão para socorrê-la, com um sorriso que parecia forçado. Mas o olhar de Juliana estava fixo no homem fardado à sua frente. O homem que, para ela, representava toda a traição e todo o sofrimento do mundo. A proximidade de Ernesto, mesmo sem toque, era quase insuportável para ela, a farda militar, um lembrete vívido de sua dor. O relincho abafado do bagual, que agora parecia um choro de alívio e pavor, ecoava na coxilha, marcando o fim de uma longa noite de esquecimento e o começo de um novo e perigoso dia para todos. Mal haviam compreendido que era a senhorita Juliana, quando o bagual, ainda inquieto, relinchou outra vez, apontando com a cabeça para alguns metros dali. Ernesto, com o coração acelerado, percebeu outra fenda, mais estreita, quase escondida pela vegetação rasteira. Um arrepio frio percorreu sua espinha. Seria possível?
Com um novo fôlego, o coronel e o sargento Belmiro se apressaram até lá. E sim, do breu, com os olhos mais arregalados de pavor do que os de Juliana, emergiu Maria, a outra jovem desaparecida. Mais frágil, mais miúda, ela parecia uma boneca de pano, tão leve que o sargento a puxou com uma facilidade quase perturbadora. Maria não gritava, apenas tremia, os lábios roxos e o olhar perdido, como se sua alma tivesse ficado presa na escuridão. Juliana, ao ver a amiga, tentou correr, mas suas pernas bambearam. Ernesto, instintivamente, estendeu a mão para ampará-la. Mas antes que pudesse tocar sequer a manga de seu vestido esfarrapado, ela recuou com um ímpeto surpreendente, como se tivesse sido queimada. Seus olhos, antes só de repulsa, agora brilhavam com uma fúria selvagem. "Não me toque!" A voz dela saiu arranhada, quase um grito rouco, mas carregada de uma força que parecia vir do mais profundo de seu ser. "Todos vocês, homens fardados, são meus inimigos. Me venderam como moeda de troca." As palavras atingiram Ernesto como um tiro certeiro no peito. O baque foi físico, um golpe que o deixou sem ar. Ali, na vastidão da coxilha, sob o sol que antes parecia indiferente, sua farda se transformou em um símbolo de tudo o que ela odiava. A culpa que ele carregava pelos anos de busca, pela falha em protegê-las, agora ganhava um nome, uma face, e gritava em seus ouvidos. Ele sentiu a pontada da vergonha, mesmo sem entender a totalidade daquela acusação que parecia maior que o próprio tempo. Como poderia ele, um coronel farrapo, ser acusado de tal infâmia? A vulnerabilidade de Juliana, seu trauma, chocava-se contra a sua própria. A falha em proteger aqueles que lhe foram confiados. Belmiro, por sua vez, agiu rápido. Com um movimento que parecia de um herói, ele tirou sua própria manta para cobrir Maria, que continuava a tremer, e depois se voltou para Juliana, oferecendo-lhe a moringa de água. "Calma, senhorita. Estamos aqui para ajudar. O coronel Ernesto as encontrou. É um milagre." Sua voz era suave, quase untuosa, e seus olhos fixos em Juliana pareciam buscar sua gratidão, enquanto os de Ernesto eram apenas um fardo de culpa e desconfiança. Juliana, porém, não desviou o olhar de Ernesto. Ignorou a manta, a água, a voz mansa de Belmiro. Para ela, naquele momento, só existia o homem à sua frente, a farda, a lembrança vívida de um passado que ela queria apagar. Ele era o inimigo, o representante de um sistema que a havia traído. A cada segundo de proximidade, o ar parecia mais denso, mais pesado. Ele sentia o ódio dela quase como um cheiro, um odor de terra molhada e medo antigo. Ernesto, em sua mente, já não era o temido coronel nas batalhas. Era apenas um homem que falhara, que agora era visto com repulsa. A verdade por trás do sumiço das jovens, a dor em seus olhos, a acusação que ainda ecoava no ar, tudo se misturava em um emaranhado de responsabilidade. Ele sabia que o resgate delas não era o fim, mas o começo de uma jornada ainda mais difícil. Não era uma proposta de casamento que pesava em seu peito, mas sim o fardo pesado de resgatar não só aquelas almas feridas, mas também a sua própria honra e a verdade por trás de um mistério que assombrava a região por anos. Ele tinha de ir até o fim, tinha de saber, e acima de tudo tinha de protegê-las. A carroça chacoalhava devagar pela estrada de chão batido, levando Juliana e Maria para a estância de Lacerda. O sol da tarde batia forte, mas Juliana sentia um frio na alma. Seus olhos, acostumados à escuridão da fenda, agora viam cada detalhe da paisagem, cada árvore, cada coxilha, com uma cautela dolorosa. Olhava os soldados que cavalgavam ao lado, suas fardas, suas armas, e em cada um via a sombra da ameaça. A liberdade não parecia liberdade. Parecia apenas um novo lugar para se esconder, um cativeiro diferente, talvez mais bonito, mas ainda assim um cativeiro. Maria, sentada ao seu lado, tremia sem parar, os olhos vazios, sem a força que Juliana ainda tinha para desconfiar. Ela só parecia sentir o medo. Quando a carroça parou em frente ao casarão imponente da estância, a notícia da descoberta já havia se espalhado como fogo. Mulheres da casa, com Dona Cecília, a irmã do coronel à frente, vieram ao encontro das jovens.
Seus rostos mostravam choque e muita compaixão. As agregadas, com os olhos arregalados de espanto, observavam Juliana e Maria, que pareciam mais fantasmas saídos de uma história triste. O coronel Ernesto Lacerda se manteve um pouco afastado. Seu olhar, que antes era de comando no campo de batalha, agora desviava do de Juliana. A repulsa dela por sua farda, por tudo o que ele representava, o machucava profundamente. Ele sentia a culpa pesada no peito, a vergonha de não ter conseguido proteger aquelas moças. Delegou os cuidados às mulheres da casa, incapaz de se aproximar, pois sabia que sua presença só aumentava o medo e a desconfiança dela. Sua falha em protegê-las era uma ferida aberta, e a distância entre eles era como um abismo que ele não sabia como cruzar. Juliana, mesmo fraca, recusou a comida que lhe ofereceram, um prato farto de carne e pirão, e as roupas limpas e macias. Ela não queria nada deles. Agarrou-se à sua desconfiança como a um escudo, a única coisa que lhe restava. Para quê? Para ser trocada de novo? Ela murmurou para Maria, que apenas soluçava, sem conseguir dizer uma palavra. A ideia de aceitar qualquer coisa parecia uma rendição, um passo para ser entregue de novo nas mãos de outros homens. Dona Cecília, com um rosto bondoso e uma voz suave, tentava se aproximar, oferecendo um quarto quente, um banho de ervas. Mas Juliana se mantinha em guarda, os olhos fixos em cada movimento, especialmente nos homens fardados que passavam pela janela. Para ela, a estância, com toda a sua grandiosidade, era apenas uma prisão maior, com paredes que pareciam vigiá-la. O sargento Belmiro Ferraz, com sua voz suave e um sorriso que não chegava aos olhos, aproximou-se. És uma mulher de muita fibra, senhorita Juliana. Tanta bravura em aguentar o que aguentaste, disse ele, tentando parecer gentil. Ele ofereceu a Maria um pedaço de pão com mel, um gesto que Juliana observou com um aperto no estômago. Ele tentava ganhar a simpatia delas, mas Juliana via nele apenas mais um homem. Seu olhar, embora cansado, era de puro desafio, uma barreira invisível, mas forte, contra qualquer tentativa de aproximação. Ela não podia confiar em ninguém, não depois de tudo o que havia passado. Dona Cecília, com sua doçura e um olhar que parecia acolher o mundo, tentava de todas as formas quebrar a muralha de gelo que Juliana havia erguido. Ofereceu seu próprio quarto, o mais confortável da estância, com lençóis bordados e uma janela que dava para o vasto campo. Aqui terás sossego, minha prenda, dizia, com a voz suave como a brisa da tarde. Poderás descansar sem medo. Mas Juliana apenas balançava a cabeça, os olhos grandes e escuros fixos em cada sombra que se movia, cada ranger de porta. Mesmo em um ambiente tão bonito, ela se sentia como um bicho encurralado. Ela não aceitou o quarto. Preferiu um canto mais simples, perto de Maria, onde pudesse ter os próprios olhos como vigias. A cada passo de um homem pelo corredor, a cada som de botas, seu coração disparava. Para ela, a gentileza de Dona Cecília era um bálsamo, mas não o suficiente para curar a ferida profunda da desconfiança. Seus olhos, que haviam visto tanta escuridão, agora se mantinham em guarda, especialmente quando via a silhueta de algum homem fardado à distância. O medo não a largava. Enquanto isso, nos fundos do casarão, a voz do coronel Ernesto Lacerda, geralmente tão firme, soava carregada de uma amargura que permeava as paredes. Juliana, mesmo de longe, sentia o peso daquela voz. Ele desabafava com o capitão Bento, seu fiel capataz, um homem leal de poucas palavras, mas de grande sabedoria. Elas estavam ali, Bento. Há 4 anos, sob o meu nariz. Como posso ser líder de homens se não pude proteger nem 2 inocentes? A dor de Ernesto era palpável. A vergonha de ter falhado era como uma mancha em sua alma. Ele se sentia pequeno, inepto, um coronel que não cumpria sua palavra. Juliana não entendia a totalidade da culpa de Ernesto, mas sentia o peso da farda dele sobre si. Para ela, a amargura dele não era um sinal de remorso, mas apenas mais uma prova de sua impotência, de como os homens poderosos falhavam. Ele era o comandante, o general, o coronel que deveria ter sido seu protetor, e em vez disso, era o representante de tudo o que a havia traído.
Era o rosto de um poder que a machucara. O sargento Belmiro Ferraz, com sua lábia mansa e olhos que não perdiam um movimento, percebeu a aversão de Juliana por Ernesto e, astuto, usou isso a seu favor. Ele se aproximava de Maria, que ainda tremia e chorava calada, oferecendo-lhe pequenos mimos, um doce, um pedaço de fruta. Não te preocupes, Maria. O sargento Belmiro está aqui para cuidar de ti, dizia, com uma voz untuosa. Ele ouvia as lamúrias inaudíveis de Maria, suas lágrimas, e com um suspiro complacente, semeava dúvidas sobre a capacidade de Ernesto em protegê-las. O coronel Ernesto está muito ocupado com a guerra, pobrezinho. Tem tantas batalhas para lutar, tantos homens para comandar. Não pode dar conta de tudo, não é mesmo? Ele insinuava que Ernesto era um homem distante, preocupado com coisas maiores, incapaz de se importar com o sofrimento de duas jovens. Juliana observava Belmiro de canto de olho, uma sensação estranha se instalando em seu peito. Havia algo no jeito dele, na forma como falava, que não lhe parecia de todo verdadeiro. Ele parecia um predador sutil, se aproveitando da fraqueza de Maria para plantar suas sementes. Juliana não confiava em Belmiro, assim como não confiava em nenhum homem fardado. Mas a forma como ele agia com Maria, tão prestativo e ao mesmo tempo tão cheio de segundas intenções, fazia um alarme silencioso soar dentro dela. A tensão no casarão era quase palpável, como um ar pesado antes da tempestade. Juliana, com sua desconfiança inabalável, sentia-se cercada. Ernesto, mergulhado em sua culpa e no desejo de redenção, não sabia como se aproximar. E Belmiro, como uma sombra sorrateira, movia suas peças no tabuleiro, esperando o momento certo para seu jogo. Juliana acordou suada, o corpo tremendo, mesmo sob os lençóis macios que Dona Cecília insistira que usasse. A escuridão do quarto, antes acolhedora, parecia agora a própria fenda engolindo o ar. O cheiro de terra molhada e mofo ainda estava em suas narinas, e o gosto amargo do medo lhe secava a boca. Seus pesadelos eram vívidos, imagens cortadas e distorcidas. A fome que apertava, o frio que se agarrava aos ossos e as vozes abafadas, tão próximas e, ao mesmo tempo, tão distantes. Ela tentou se agarrar a um rosto, uma imagem, mas era como tentar segurar fumaça. Um vulto masculino, uma voz que sussurrava, promessas vazias, e depois, nada. A figura se desfazia, deixando-a apenas com a sensação de abandono e terror. Ela puxou o cobertor até o queixo, os olhos arregalados, tentando afastar as sombras que dançavam em sua mente. Enquanto isso, o coronel Ernesto Lacerda não conseguia afastar a imagem dos olhos de Juliana, cheios de ódio e repulsa. A acusação dela, me venderam como moeda de troca, martelava em sua cabeça. Motivado pela necessidade de redenção e pela dor que vira no rosto da prenda, ele decidiu revisitar a coxilha, sozinho, sob o sol forte da manhã. Aquele lugar amaldiçoado parecia chamar por ele. A cada passo do bagual, o coronel sentia o peso de sua falha. Ele desmontou e caminhou lentamente, examinando cada pedra, cada arbusto seco em volta das fendas. Não era uma fuga de duas jovens assustadas pelos imperiais. Havia algo mais. A intuição, a voz silenciosa que só um homem de guerra conhece, sussurrava em seu ouvido. Ao redor da fenda onde Juliana fora encontrada, ele notou marcas mais recentes, diferentes das de suas próprias botas. E então, em meio às pedras, um pedaço de tecido. Não era um retalho qualquer. Era de linho fino, de uma cor que não combinava com as roupas esfarrapadas que Juliana e Maria vestiam. Um tecido que parecia deslocado naquela paisagem agreste. Ele o pegou, a textura macia contrastando com a aspereza de suas mãos calejadas. Um presente? Uma pista? E por que alguém de bom gosto estaria ali no meio do nada? Ernesto continuou sua busca, os olhos atentos ao chão. Perto da segunda fenda, onde Maria fora resgatada, ele encontrou outra coisa. Uma marca de bota, mas estranha. As ferraduras de seus homens eram conhecidas, mas aquela tinha um desenho diferente na sola. Um detalhe incomum, quase como um pequeno símbolo. Não era uma bota de campanha comum. A intuição de Ernesto se acendeu.
Aquilo não era o resultado de um acidente. Havia alguém ali, alguém que não queria ser encontrado, alguém que visitava aquelas fendas. A semente da desconfiança, que já brotava em seu peito, começou a fincar raízes. De volta à estância, Maria, a outra jovem, estava febril. Seu corpo miúdo mal aguentava o peso dos dias de privação. Juliana, ao seu lado, cuidava dela com a pouca força que lhe restava, encharcando panos frios para colocar em sua testa. A cumplicidade entre as duas, forjada na escuridão e no medo, era a única coisa que Juliana ainda sentia como sua. Em meio ao delírio da febre, Maria começou a murmurar, a voz fraca, quase um sopro. Ele nos dava pão. O homem, o sargento, ele vinha às vezes. Juliana parou, o pano gelado nas mãos. A menção do sargento Belmiro atingiu-a como um choque elétrico. Ela sentiu um arrepio gélido na espinha. O rosto que se desfazia em seus pesadelos, a voz abafada. Seria ele? A dúvida, fria e cortante, perfurou seu coração. Ela tentou reprimir a memória, afastar a ideia, mas a semente da verdade, dolorosa e assustadora, havia sido plantada. Do corredor, Ernesto, que passava por ali a caminho de seu escritório, ouviu as últimas palavras, levadas pelo vento que entrava pela janela aberta. O sargento. Tal vinha às vezes, a voz frágil de Maria, apontada de choque em Juliana. As palavras se misturaram com o pedaço de linho e a marca de bota em sua mente. O coração do coronel acelerou. Ele parou, escondido pela sombra, ouvindo, mas não se aproximou. Ele percebeu que havia muito mais por trás do sumiço das jovens do que qualquer um imaginava. E a figura de Belmiro, o sargento prestativo, começou a adquirir uma nova e sombria faceta em sua mente. Juliana tentava afastar as imagens que vinham à sua mente como facadas. Não eram pesadelos noturnos agora, mas memórias frias que a assombravam durante o dia, mesmo com o sol a pino. A voz frágil de Maria murmurando, o sargento. Ele vinha às vezes. Tinha aberto uma fenda ainda mais profunda em sua alma. Um corte de reconhecimento e terror. Ela se lembrava do dia em que tudo mudara. Não havia sido uma fuga, não para ela. Havia sido uma entrega, uma moeda de troca, como ela gritara para o coronel. Homens importantes, com suas fardas e seus olhares pesados, falavam em segurança e necessidade da guerra. Ela, uma prenda, uma mulher, reduzida a um bem que podia ser negociado, guardado. A promessa de proteção, dita com vozes graves e confiantes, se tornara a promessa de um cativeiro, de uma espera sem fim no escuro. A dor da traição era um veneno lento, machucando a confiança em cada homem que vestia uma farda. Eles prometiam, eles falhavam, eles entregavam, eles lucravam. Era sempre assim. A humilhação de não ter escolha, de ser um objeto nas mãos deles, era o que mais a queimava. O sargento Belmiro Ferraz, com seu ar de prestativo, tornou-se uma sombra constante nas vidas das jovens na estância. Ele vinha com um prato de doce de figo, com uma flor colhida no campo, ou apenas para ver como estavam as senhoritas. Dona Cecília, com sua bondade e sem malícia, via nele um homem preocupado, um bom farrapo. Permitia que ele as levasse para pequenas caminhadas pelo jardim ou perto do açude, sempre sob sua vigilância discreta, é claro. Mas Belmiro era esperto. Enquanto Maria, ainda frágil, escutava com os olhos arregalados, ele contava histórias. Histórias de como a guerra era dura, de como os homens estavam cansados, de como o coronel Ernesto estava tão sobrecarregado que mal tinha tempo para o que acontecia na própria estância. A voz dele era mansa, cheia de uma preocupação que parecia sincera, mas suas palavras eram como gotas de veneno, comendo a imagem de Ernesto, pintando-o como um líder distante, preocupado apenas com as grandes batalhas e não com os pequenos dramas. Juliana ouvia, os ouvidos atentos, a desconfiança crescendo em seu peito. Ele elogiava a bravura delas, sua sorte de terem sido encontradas. Mas a cada palavra, Juliana sentia um arrepio. Aquele homem era bom demais, suave demais para ser verdadeiro. E a mentira, a versão oficial, se espalhava pela região, ajudada pelo próprio Belmiro.
A história era que as jovens, assustadas pelos ataques dos imperiais, haviam fugido para as fendas por conta própria, buscando um refúgio desesperado. A descoberta delas, depois de tanto tempo, era um milagre, uma provação de Deus. Isso, claro, tirava o peso da responsabilidade direta de Ernesto, mas mantinha sobre ele a sombra do fracasso, da incapacidade de proteger, de ter as moças desaparecidas sob sua guarda. Juliana sentia o estômago revirar. Um milagre? Não havia milagre na escuridão, na fome, no medo constante. Havia apenas a mentira, a conveniência, a manipulação. Ela sabia a verdade, ou pelo menos sentia-a em cada célula de seu corpo. Ela não fugiu. Ela foi colocada ali. E a voz de Maria, o sargento, voltava a ecoar em sua mente, mais clara agora. A verdade estava escondida, assim como elas estiveram, e a cada dia que Belmiro sorria e contava sua versão, Juliana sentia a urgência de desmascarar aquele jogo de sombras. O coronel Ernesto Lacerda, mesmo com a cabeça cheia das preocupações da guerra, não era homem de deixar passar as coisas. Desde o resgate das jovens, algo no sargento Belmiro Ferraz o incomodava. Era a forma como Belmiro se movia pela estância, um ar de dono de quem sabe demais. Ele se posicionava sempre para ser o primeiro a oferecer ajuda, a manta, a água, a palavra mansa, como se quisesse apagar a imagem do coronel como o verdadeiro salvador. Ernesto notava como o sargento tentava controlar as conversas de Juliana e Maria, sempre presente, sempre prestativo, como se quisesse ouvir tudo, ou talvez não deixar que ouvissem demais. Aquele jeito de Belmiro, sempre com um sorriso que não chegava aos olhos, com palavras que elogiavam as jovens e, ao mesmo tempo, diminuíam a figura do coronel, começou a costurar uma teia de desconfiança na mente de Ernesto. A história de que as jovens haviam fugido para as fendas, assustadas, não se encaixava com o que ele havia visto. Havia as marcas de bota estranhas, o pedaço de linho fino, e agora o comportamento de Belmiro. A intuição de Ernesto, forjada em anos de batalha, avisava que havia algo podre no ar. O sargento parecia ter uma familiaridade assustadora com a região das fendas, como se conhecesse cada pedra, cada esconderijo. Isso não era de um homem que apenas passava por ali. Certa tarde, enquanto os peões recolhiam o gado, um tropeiro de cabelos brancos e rosto marcado pelo sol, um velho conhecido da estância, parou para um chimarrão com o capitão Bento. O coronel Ernesto, passando por ali, ouviu a conversa. «Capitão Bento, me diga uma coisa», começou o tropeiro, ajeitando o lenço no pescoço. «Não é que eu não goste do sargento Belmiro, bom homem, mas sempre achei estranho o tanto que ele rondava a coxilha, perto das fendas, naqueles anos em que as moças sumiram. Dizia que ia caçar, mas nunca trazia presa grande. Estranho, não acha? Tão longe da estância para caçar passarinho». Bento, com seu olhar astuto, apenas assentiu. Mas a informação já estava sendo absorvida por Ernesto. O que o tropeiro disse não era uma acusação, mas um fragmento de um quebra-cabeça que começava a tomar forma na mente do coronel. As palavras do tropeiro eram um reforço para a desconfiança que já brotava sobre o sargento. Belmiro, um caçador de passarinho, naquela região desolada, era demais para ser apenas uma coincidência. A semente da suspeita se transformava em uma muda teimosa. Enquanto isso, Juliana pouco a pouco ganhava mais força. O corpo se recompunha, mas a alma ainda carregava as marcas. Ela observava Belmiro, sua voz mansa, seus olhares preocupados para Maria. Ela notava a dissonância, a diferença entre o que ele dizia e o que seus olhos pareciam esconder. Ele falava de bravura, de milagre, mas seus olhos, às vezes, tinham um brilho de posse, de quem guarda um segredo sujo. Ela se lembrava da voz de Maria, o sargento. Ele vinha às vezes. A cada dia, aquela lembrança ficava mais clara, mais aterrorizante. Maria, ainda frágil, era como um espelho para a dor de Juliana. Juntas, em seu pequeno canto na estância, a cumplicidade feminina se aprofundava. Elas não precisavam de muitas palavras. Um olhar, um toque de mão, e a outra entendia. Ele
Ele é estranho, não é, Maria? Juliana sussurrou uma noite enquanto Maria tremia em seus braços. Maria não respondeu com palavras, mas seu aperto na mão de Juliana era o bastante. Era um sim silencioso, um reconhecimento do perigo que Belmiro representava. Juliana, com o coração acelerado, começou a desabafar suas desconfianças. Ele fala do coronel Ernesto como se o coronel não se importasse conosco, mas foi o coronel que nos achou, e o sargento. Ele não me parece de todo bom. Lembras daquela voz, nos pesadelos? Maria fechou os olhos, uma lágrima escorrendo. O medo nas palavras de Juliana se misturava com uma pontada de raiva. Ela estava cansada de ser a presa, de ser enganada. As sementes de desconfiança haviam brotado, e agora Juliana começava a ver o sargento Belmiro não como um salvador, mas como uma sombra que se esgueirava, um predador que ainda não havia mostrado suas garras. A verdade estava perto, e ela sabia que, para se libertar de vez, teria que enfrentá-la. A noite desceu sobre a coxilha como um manto pesado, e com ela veio uma chuva fina, insistente, que molhava a terra e o ar. Longe da estância, escondido nas ruínas de um galpão abandonado, o sargento Belmiro Ferraz esperava. Seu rosto, iluminado apenas pela fraca luz de um lampião coberto, tinha um sorriso dissimulado. Ele não estava ali para caçar passarinho, como dizia aos tropeiros. Estava ali para caçar ouro. Um vulto se aproximou na escuridão. Um homem vestido com a farda dos imperiais. Os caramurus, inimigos dos farrapos. Belmiro, sem pestanejar, estendeu um mapa cuidadosamente dobrado. Aqui está, como combinado, sussurrou, a voz carregada de uma falsa lealdade. Os movimentos das tropas farrapas. O coronel Ernesto é um tolo, confia em mim como em um irmão. O homem imperial pegou o mapa e, em troca, entregou a Belmiro uma pequena bolsa de couro, que tilintou com o som de moedas de ouro. Belmiro pesou a bolsa na mão, um brilho de ganância em seus olhos. E as jovens? Perguntou o imperial. Belmiro riu, um som seco e baixo. Ah, as prendas. Elas estão seguras e silenciosas. A mais forte, a tal Juliana, é a mais difícil de quebrar. Mas quem a encontraria ali nas fendas, onde ninguém pensa em procurar? Usei-as como moeda de barganha. E ainda consegui que o coronel Ernesto parecesse um incompetente por não as ter encontrado antes. Lucro dos dois lados da guerra, meu caro. É só saber jogar. Ele se gabou de ter mantido as moças presas, usando-as como peça em seu jogo sujo, lucrando com a dor e a desgraça alheia. A chuva lá fora parecia chorar a vergonha de tal traição. Enquanto isso, na estância, Juliana lutava contra os demônios de sua mente. A febre de Maria havia baixado, mas as palavras sussurradas da amiga, o sargento. Ele vinha às vezes. Haviam se instalado no coração de Juliana como uma navalha fria. Seus pesadelos, antes apenas borrões de escuridão e medo, agora ganhavam contornos, voz, rosto. Ela via a fenda, sentia o cheiro de mofo, a fome. E então, o vulto. O vulto do homem que trazia o pão, a água, a promessa de uma proteção que era, na verdade, um cativeiro. A voz mansa que contava histórias e, ao mesmo tempo, plantava o terror. Agora, na quietude da noite, com os olhos bem abertos, o rosto do homem em seus pesadelos começou a se formar. As feições, os trejeitos, o sorriso que não chegava aos olhos, era ele, o sargento Belmiro Ferraz. Aquele que agora se mostrava tão prestativo, tão solícito, era o mesmo que as mantivera presas, o mesmo que lucrava com a dor delas. Um terror gélido percorreu cada fibra de seu corpo. A raiva se misturou ao medo. Ele era o monstro, o verdadeiro predador, escondido sob a máscara da lealdade. Longe dali, o coronel Ernesto Lacerda também não dormia. As palavras do tropeiro, a marca de bota, o pedaço de linho fino, a estranha familiaridade de Belmiro com a coxilha e agora as palavras de Maria que ele ouvira ao passar pelo quarto. Tudo se encaixava em uma imagem sombria. Ele sabia que a verdade estava logo ali, espreitando como uma onça no mato. Naquela mesma madrugada, antes que o sol pintasse o céu de dourado, Ernesto voltou à coxilha. Ele sabia que não era seguro,
mas a sede por justiça o impulsionava. Caminhou devagar, os olhos fixos no chão, procurando por qualquer coisa que confirmasse suas suspeitas. E então, perto de uma das fendas, a terra úmida pela chuva, algo brilhava. Era um relicário, pequeno, de prata, com um entalhe delicado, deixado ali, talvez na pressa, no descuido. Ernesto o abriu com cuidado. Dentro, além de uma mecha de cabelo, havia um pequeno pedaço de papel. Nele, desenhado com tinta, um símbolo, um pássaro em voo, com as asas abertas. Ele havia visto aquele símbolo antes. Era o mesmo que Belmiro, com certo orgulho, usava bordado em um pequeno lenço preso ao pescoço, quase como um adorno pessoal. O coração de Ernesto deu um salto no peito. Não era mais uma suspeita vaga. Era uma prova, ainda que indireta. Aquele relicário, aquele símbolo, ligava Belmiro diretamente às fendas à prisão das jovens. A verdade, cruel e dolorosa, começava a se desvelar. O homem em quem ele confiava, seu sargento, era o traidor. A fúria borbulhou em seu peito, misturada com uma pontada de desgosto e decepção. Ele tinha que agir, não só pelas jovens, mas pela honra de seu nome e pela justiça farrapa. O amanhecer ainda lutava para clarear o céu, quando o inferno desabou sobre a estância. Gritos agudos de sentinelas, o tropel de cavalos em disparada e o estampido seco de tiros rasgaram o silêncio da madrugada. "Caramurus, ataque!" A voz de um peão ecoou, carregada de pavor. Juliana saltou da cama, o coração martelando no peito, as mãos suadas. O cheiro de pólvora e fumaça já entrava pelas frestas da janela, trazendo consigo o terror da guerra que ela tanto tentava esquecer. Mariette ao seu lado encolheu-se na cama, os olhos arregalados, um choro mudo preso na garganta. O coronel Ernesto Lacerda surgiu de repente no corredor, a farda já impecável, o rosto tenso, mas com a voz de comando que só um homem de guerra possui. "Bento, organizar a defesa. Mulheres e crianças para o bunker principal, agora!" Ele bradou. Sua urgência era como um raio que eletrizava o ar. Juliana sentiu a adrenalina correndo em suas veias, o medo se misturando com uma estranha admiração pela forma como ele controlava o caos. Em meio à confusão, o sargento Belmiro Ferraz apareceu, seu rosto pálido e, para os olhos atentos de Juliana, com um brilho de pânico mal disfarçado. "Senhorita Juliana, senhorita Maria, venham comigo. Conheço um esconderijo melhor, mais seguro lá fora, perto do açude. O bunker principal estará lotado e perigoso." Sua voz era rápida, quase ansiosa, e ele gesticulava em direção à porta dos fundos, para a parte externa da estância, onde o tiroteio parecia mais intenso. Juliana sentiu um arrepio gelado. Lá fora, pensou. Aquela área próxima ao açude era aberta, com pouca proteção, e a caminho dela teriam que cruzar um pátio exposto. Não fazia sentido. A intuição, a mesma que a fizera sobreviver nas fendas, gritava um alerta em sua mente. Os olhos de Belmiro, que antes pareciam solícitos, agora tinham um brilho estranho, quase faminto. Ele queria levá-las para lá. Para quê? Para silenciá-las, talvez, em meio à confusão? Maria, sem pensar, já se agarrava ao braço de Belmiro, buscando refúgio. "Não!" A voz de Juliana, embora fraca, saiu firme. "Não iremos para lá, sargento. O coronel disse o bunker." Belmiro franziu a testa, a máscara de prestativo começando a se desfazer. "Não seja tola, menina. É para a sua segurança. O coronel está ocupado, não sabe o que é melhor agora." Ele tentou puxar Maria com mais força e Juliana, percebendo o perigo real, agarrou a amiga, puxando-a para trás. Foi então que o coronel Ernesto Lacerda surgiu novamente, correndo em meio ao tiroteio que se aproximava da casa. Seus olhos, que varriam cada canto em busca de ameaças, fixaram-se em Belmiro, que tentava arrastar as jovens para fora. O coronel não precisou de palavras para entender. A movimentação estranha, o desespero nos olhos de Juliana, o local perigoso para onde Belmiro as levava. Uma fúria fria tomou conta dele. "Belmiro, larga as moças!" A voz de Ernesto rasgou o ar, mais forte que os tiros. Sem hesitar, ele correu até eles, ignorando o perigo. Agarrou Maria e Juliana com uma força que as pegou de surpresa,
puxando-as para longe do sargento. O toque dele, antes temido por Juliana, agora parecia um escudo. Ele não era a farda que a havia traído. Era o homem que arriscava a própria vida para protegê-las. Ernesto não soltou as jovens. Pelo contrário, manteve-as perto, quase prensadas contra seu corpo, enquanto corria em direção ao bunker principal, um abrigo subterrâneo de paredes grossas. O calor do corpo dele, o cheiro de suor e pólvora, a respiração pesada, tudo se misturava em uma confusão de sentidos para Juliana. Ela sentiu o braço forte dele em sua cintura, guiando-a, protegendo-a dos estilhaços que ricocheteavam nas paredes do casarão. Não havia tempo para pensar, apenas para sentir a segurança que aquela proximidade, antes tão desconfortável, agora lhe trazia. Os olhos de Ernesto fixos no caminho eram de pura determinação, de um protetor feroz. Juliana, pela primeira vez em muito tempo, não viu nele o opressor fardado, o homem que representava a traição. Viu o homem, o guerreiro que corria contra a morte para salvá-las. A farda, antes o símbolo de seu tormento, agora parecia a armadura de um anjo. Quando finalmente entraram no bunker, o cheiro de terra úmida e o burburinho de vozes assustadas preencheram o ar. Ernesto as soltou, mas a sensação de seus braços protetores ainda estava gravada em Juliana. Uma fenda em sua desconfiança, antes tão sólida quanto a rocha, havia se aberto. Ele não era como os outros. Ele não a entregou. Ele a salvou. E por um breve momento, em meio ao caos da guerra, Juliana sentiu uma pontada de esperança, uma pequena luz rompendo a escuridão de seus 4 anos de cativeiro. O cheiro de pólvora e terra molhada ainda pairava no ar abafado do bunker. Lá fora, os tiros haviam diminuído, mas a tensão continuava, presa nos olhares assustados das mulheres e crianças que se amontoavam. O coronel Ernesto Lacerda, que havia corrido e lutado para proteger a todos, encostou-se a uma das paredes de terra batida, exausto. Foi então que Juliana percebeu. Uma mancha escura e úmida se espalhava na altura do ombro de sua farda, o tecido azul marinho escurecendo com o sangue. Um corte, não profundo, mas visível, mostrava a pele machucada. O homem de guerra, o temido coronel, estava ferido. Um nó se formou no estômago de Juliana. Ela o vira arriscar a vida, não uma, mas 2 vezes, para tirá-las do perigo. A farda, que antes era um símbolo de tudo o que a havia traído, agora parecia a armadura de um protetor. Vendo a dor em seu rosto, o cansaço que pesava em seus olhos, uma nova e estranha emoção tomou conta dela. Sem pensar, sem dar tempo para que a desconfiança antiga tomasse conta, ela se aproximou. "Coronel", a voz dela saiu um pouco rouca, mas firme. "Permita-me cuidar do seu ferimento." Ernesto, surpreso pela oferta, olhou para ela. A repulsa que antes via em seus olhos havia sido substituída por uma preocupação genuína. Ele apenas assentiu, exausto demais para recusar. Juliana pediu um pano limpo e água a uma das agregadas. Com cuidado, começou a limpar o sangue que manchava a farda e escorria pela pele do ombro. Seus dedos, antes tão avessos ao toque de qualquer homem fardado, agora moviam-se com uma estranha delicadeza. A proximidade era desconfortável, sim, mas de uma forma nova. Ela sentia o calor do corpo dele, a respiração pesada e a tensão que emanava dele mesmo ferido. Seu olhar se fixou no corte, sua mente concentrada em aliviar a dor do homem à sua frente. Ele, por sua vez, a observava, os olhos fixos nela, uma intensidade que fazia o coração de Juliana bater mais forte, uma química silenciosa que preenchia o espaço entre eles. A respiração dela ficou suspensa, quase imperceptível. Enquanto ela cuidava do ferimento, Ernesto, em voz baixa, quase um sussurro que só ela podia ouvir, começou a falar. Eu lamento o que aconteceu, Juliana. Não há dia em que eu não me lembre do meu fracasso em protegê-las. Aquele ataque de agora. Minha obrigação é zelar por todos nesta instância. Eu falhei, e a culpa é um peso que me persegue. Sua voz era carregada de uma sinceridade crua, uma dor que era palpável. Ele não pedia perdão, não tentava se justificar, apenas expunha sua alma ferida. Eu só quero justiça, por vocês, por mim, por todos que confiaram em mim
e que foram traídos. As palavras de Ernesto eram como um bálsamo para a alma machucada de Juliana. Pela primeira vez, ela ouviu um homem fardado falar com uma honestidade que não esperava. Ele não era apenas a farda, o poder, a traição. Ele era um homem com suas próprias falhas, seus próprios remorsos, um desejo ardente de fazer o certo. Ela olhou para ele, e pela primeira vez, a farda não era mais um escudo, mas a pele de um homem ferido, com seu próprio fardo. A desconfiança que a cegava começou a se dissipar, como a névoa da manhã no pampa. Ela viu o homem, não o inimigo. O olhar intenso dele encontrou o dela, e naquele segundo a mais, um entendimento silencioso, uma ponte, se formou entre eles. Maria, ainda sentada um pouco afastada, tremia levemente. Ela observava Juliana e Ernesto, com os olhos arregalados, a cena da fuga do sargento Belmiro, ainda fresca em sua memória. Em um murmúrio quase inaudível, que só Juliana conseguiu escutar, ela perguntou: "Por quê? Por que o sargento queria nos levar para fora? Era perigoso. Eu vi os caramurus lá perto." Juliana apertou o pano no ombro de Ernesto, sentindo um arrepio. A pergunta de Maria confirmava sua própria intuição. Belmiro, com sua pressa e seu olhar estranho, queria levá-las para a morte, não para a segurança. Ela fez um gesto discreto para que Maria se calasse, não por não acreditar nela, mas porque a verdade era grande demais e aquele não era o momento de expô-la. Mas a semente agora havia florescido. O sargento Belmiro não era um aliado, não era um protetor. Ele era uma ameaça, um lobo em pele de cordeiro, e Juliana sabia com uma certeza fria que precisava protegê-las dele, a qualquer custo. O cheiro de pólvora e terra molhada ainda pairava no ar abafado do bunker. Lá fora, os tiros haviam diminuído, mas a tensão continuava presa nos olhares assustados das mulheres e crianças que se amontoavam. O coronel Ernesto Lacerda, que havia corrido e lutado para proteger a todos, encostou-se a uma das paredes de terra batida, exausto. Foi então que Juliana percebeu. Uma mancha escura e úmida se espalhava na altura do ombro de sua farda, o tecido azul marinho escurecendo com o sangue. Um corte, não profundo, mas visível, mostrava a pele machucada. O homem de guerra, o temido coronel, estava ferido. Um nó se formou no estômago de Juliana. Ela o vira arriscar a vida, não uma, mas 2 vezes, para tirá-las do perigo. A farda, que antes era um símbolo de tudo o que a havia traído, agora parecia a armadura de um protetor. Vendo a dor em seu rosto, o cansaço que pesava em seus olhos, uma nova e estranha emoção tomou conta dela. Sem pensar, sem dar tempo para que a desconfiança antiga tomasse conta, ela se aproximou. "Coronel." A voz dela saiu um pouco rouca, mas firme. "Permita-me cuidar do seu ferimento." Ernesto, surpreso pela oferta, olhou para ela. A repulsa que antes via em seus olhos havia sido substituída por uma preocupação genuína. Ele apenas assentiu, exausto demais para recusar. Juliana pediu um pano limpo e água a uma das agregadas. Com cuidado começou a limpar o sangue que manchava a farda e escorria pela pele do ombro. Seus dedos, antes tão avessos ao toque de qualquer homem fardado, agora moviam-se com uma estranha delicadeza. A proximidade era desconfortável, sim, mas de uma forma nova. Ela sentia o calor do corpo dele, a respiração pesada e a tensão que emanava dele mesmo ferido. Seu olhar se fixou no corte, sua mente concentrada em aliviar a dor do homem à sua frente. Ele, por sua vez, a observava, os olhos fixos nela. Uma intensidade que fazia o coração de Juliana bater mais forte, uma química silenciosa que preenchia o espaço entre eles. A respiração dela ficou suspensa, quase imperceptível. Enquanto ela cuidava do ferimento, Ernesto, em voz baixa, quase um sussurro que só ela podia ouvir, começou a falar. Eu lamento o que aconteceu, Juliana. Não há dia em que eu não me lembre do meu fracasso em protegê-las. Aquele ataque de agora, minha obrigação é zelar por todos nesta estância. Eu falhei, e a culpa é um peso que me persegue." Sua voz era carregada de uma sinceridade crua, uma dor que era palpável. Ele não pedia perdão,
Não tentava se justificar. Apenas expunha sua alma ferida. Eu só quero justiça. Por vocês. Por mim. Por todos que confiaram em mim e que foram traídos. As palavras de Ernesto eram como um bálsamo para a alma machucada de Juliana. Pela primeira vez, ela ouviu um homem fardado falar com uma honestidade que não esperava. Ele não era apenas a farda, o poder, a traição. Ele era um homem com suas próprias falhas, seus próprios remorsos, um desejo ardente de fazer o certo. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, a farda não era mais um escudo, mas a pele de um homem ferido, com seu próprio fardo. A desconfiança que a cegava começou a se dissipar, como a névoa da manhã no pampa. Ela viu o homem, não o inimigo. O olhar intenso dele encontrou o dela. E naquele segundo a mais, um entendimento silencioso, uma ponte, se formou entre eles. Maria, ainda sentada um pouco afastada, tremia levemente. Ela observava Juliana e Ernesto com os olhos arregalados, a cena da fuga do sargento Belmiro ainda fresca em sua memória. Em um murmúrio quase inaudível, que só Juliana conseguiu escutar, ela perguntou: Por quê? Por que o sargento queria nos levar para fora? Era perigoso. Eu vi os caramurus lá perto. Juliana apertou o pano no ombro de Ernesto, sentindo um arrepio. A pergunta de Maria confirmava sua própria intuição. Belmiro, com sua pressa e seu olhar estranho, queria levá-las para a morte, não para a segurança. Ela fez um gesto discreto para que Maria se calasse, não por não acreditar nela, mas porque a verdade era grande demais e aquele não era o momento de expô-la. Mas a semente agora havia florescido. O sargento Belmiro não era um aliado, não era um protetor. Ele era uma ameaça, um lobo em pele de cordeiro, e Juliana sabia com uma certeza fria que precisava protegê-las dele a qualquer custo. O ataque na estância havia sido um grito de guerra que Ernesto Lacerda não podia mais ignorar. A maneira como Belmiro tentou guiar Juliana e Maria para o perigo, a pressa e o pânico em seus olhos, tudo se somava às pistas que já o inquietavam. Aquele sargento, que ele considerara leal, agora parecia um homem falso. Na manhã seguinte ao ataque, enquanto o sol nascia, pintando o pampa com cores de fogo, Ernesto foi novamente à coxilha, mas desta vez levou Bento, seu fiel capataz. O coronel não confiava mais em sua própria sombra. O local do ataque, perto dos limites da estância, revelou mais do que ele esperava. Entre os arbustos queimados e a terra revolvida pelos cascos dos cavalos, Ernesto encontrou um bilhete. Pequeno, dobrado e sujo de lama, parecia ter sido deixado para trás na pressa da fuga. A caligrafia era de Belmiro. O conteúdo, uma mensagem curta para um contato L, falava de movimentos farrapos na madrugada e novo ponto de encontro. Era a prova inegável. Bento, com seu olhar de águia, apontou para o chão. Coronel, veja estas marcas. Eram rastros de ferraduras, diferentes dos cavalos da estância, e diferentes das marcas que Ernesto havia notado perto das fendas. Estas eram mais recentes, e se afastavam em direção ao leste, onde se sabia que os imperiais tinham alguns postos avançados. A cada descoberta, a teia de mentiras se desfazia, revelando a maldade da traição. O quebra-cabeça estava se montando, peça por peça, e a figura de Belmiro surgia em toda a sua perversidade. De volta à estância, a tensão entre Ernesto e Belmiro era como o ar pesado antes de uma tempestade. Ernesto convocou o sargento para uma conversa na sala de mapas, sob o pretexto de discutir as rotas de patrulha. Juliana, que passava pelo corredor, ouviu as vozes, a de Ernesto grave e a de Belmiro, alta e defensiva. Curiosa e com a semente da desconfiança germinando forte em seu peito, ela se aproximou da porta entreaberta, o coração batendo forte. Sargento, Ernesto começou, a voz calma, mas com um fio de aço. Sua patrulha pela divisa leste, como pode ter falhado tão drasticamente a ponto de permitir um ataque tão perto do casarão? Ou o senhor não estava lá, ou não estava atento. Belmiro empalideceu. Coronel, que acusação é essa? Eu estava lá, sim, mas os caramurus são ardilosos, eles nos enganaram. A culpa não é minha, eu fiz o meu dever. Sua voz subia, um pânico mal disfarçado em seus olhos,
que se moviam inquietos, evitando o olhar fixo de Ernesto. Eu sempre fui leal a você, coronel. Ernesto apenas o olhou, a calma de seu rosto contrastando com a agitação do sargento. Lealdade, sargento, se prova nos atos, não nas palavras. Juliana sentiu um arrepio. Aquele homem, Belmiro, estava mentindo. Ela podia sentir. A forma como seus olhos fugiam, a veemência de sua defesa, tudo gritava falsidade. A tensão entre os dois era palpável, quase elétrica, e Juliana sentiu a força de Ernesto que, mesmo calmo, parecia ter o controle da situação, um poder silencioso que a fascinava e a assustava ao mesmo tempo. De volta ao seu quarto, as palavras de Maria ainda ecoavam em sua mente. O sargento. Ele vinha às vezes, e agora a cena que acabara de presenciar. A fúria silenciosa de Ernesto, a mentira descarada de Belmiro. Tudo se encaixava. Os pesadelos de Juliana, antes fragmentados e confusos, agora tinham um nome, um rosto. O homem que as alimentava, que contava histórias mansas e que as mantinha presas nas fendas escuras, era Belmiro. Uma onda de raiva misturada com um medo gelado tomou conta dela. Ele as usou. Ele lucrou. Ele era o monstro que se escondia sob a farda e o sorriso prestativo. A humilhação de ter sido enganada, manipulada, fez seu estômago revirar. Mas, em meio ao pavor, algo novo surgiu, uma determinação férrea. Ela não seria mais uma vítima silenciosa. Ela não permitiria que Belmiro continuasse com seu jogo sujo. A verdade precisava vir à tona, não apenas por ela e Maria, mas por todos que haviam sido enganados por aquele homem. A coragem, forjada na escuridão e na dor, acendeu-se em seu peito. Ela lutaria, a qualquer custo. Juliana não conseguia mais guardar o fardo sozinha. Cada dia que passava, com Belmiro sorrindo e se mostrando tão prestativo, era como se o peso da mentira a sufocasse. As lembranças, antes embaçadas, agora eram tão claras quanto a água de um açude. A voz de Maria, os pesadelos, o relicário que Ernesto encontrara, o bilhete de Belmiro, tudo se unia em uma imagem cruel. O medo de não ser acreditada, de ser vista como louca depois de tudo o que passara, era quase tão grande quanto a raiva. Mas ela precisava falar, precisava confiar, e havia apenas um homem a quem ela sentia que podia entregar a verdade. Era tarde da noite. A estância estava em silêncio, apenas o vento sussurrava nas árvores. Juliana, com o coração apertado, bateu na porta do escritório do coronel Ernesto Lacerda. Ele estava lá, debruçado sobre mapas e papéis, a luz fraca de um lampião lançando sombras em seu rosto cansado. Ao vê-la, ele levantou a cabeça, a surpresa em seu olhar. Senhorita Juliana, aconteceu algo? Juliana entrou, fechando a porta atrás de si com as mãos tremendo. Seus olhos grandes e escuros estavam fixos nos dele, uma mistura de medo, raiva e uma coragem nova. Coronel, ela começou, a voz um sussurro. Eu preciso lhe contar algo, algo que está me corroendo por dentro. Ernesto, percebendo a seriedade em seu tom, fez um gesto para que ela se sentasse. Ele se recostou na cadeira, os olhos fixos nela, a intensidade de seu olhar quase a desarmando. Mas ela continuou. Começou a contar seus pesadelos, os fragmentos de memória que antes a atormentavam. Falou do frio, da fome, da escuridão e então da voz. A voz mansa que trazia pão, mas que também trazia terror. A voz que nos últimos dias havia ganhado um rosto. Era ele, coronel, Juliana disse, a voz embargada pela vergonha e pela dor. O sargento Belmiro. Ele nos mantinha lá. Ele vinha às vezes. Ele nos dizia que era para nossa segurança. Mas era uma mentira. Eu me lembro dele. Eu o vi nos meus pesadelos e agora eu sei que era ele. Ele nos usou. Ele nos vendeu. As últimas palavras saíram com um fio de desespero. Uma confissão da humilhação de ter sido enganada por tanto tempo. Eu sei que parece loucura, coronel. Quem acreditaria em uma prenda que passou 4 anos numa fenda? Mas é a verdade. E tenho medo. Tenho medo que ninguém me acredite. Ernesto a ouviu em silêncio, sem desviar o olhar. Ele não duvidou dela,
nem por um segundo. A dor que ele via em seus olhos era real. A vergonha em sua voz era palpável. Ele viu a verdade. A culpa que carregava por não tê-las encontrado antes se transformou em uma fúria justa, um fogo frio que queimava em seu peito. Aquele miserável! Ele se levantou, caminhou até uma pequena caixa de madeira em sua mesa e tirou de lá o relicário de prata, o pedaço de linho fino e o bilhete sujo de lama. "Não estás louca, Juliana", ele disse, a voz grave, mas com uma doçura inesperada que a fez prender a respiração. "E não estás sozinha." Ele colocou os objetos à frente dela. "Eu encontrei isso, o relicário perto de onde estava a Maria. O símbolo neste papel", ele apontou para o pássaro desenhado, "é o mesmo que Belmiro usa em seu lenço. Este pedaço de linho tão fino não combina com as roupas que vocês vestiam. E este bilhete." Ele estendeu o papel para ela. "É dele. Uma mensagem para os imperiais. Ele é um traidor. Ele nos vendeu, Juliana, a mim e a causa farrapa. E, pelo que vejo, ele também as vendeu." Juliana olhou para os objetos, para as provas materiais que confirmavam suas piores memórias. Uma onda de alívio e fúria a invadiu. Ernesto não a duvidara. Ele havia acreditado nela. Uma confiança, antes impensável, se selou entre eles naquele momento. Os olhos dele encontraram os dela, e o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Uma ponte, finalmente, havia sido construída sobre o abismo de sua desconfiança. "Ele não pode sair impune, coronel", Juliana disse, sua voz agora firme, cheia de uma nova determinação. "Ele não pode continuar a enganar e a machucar. A verdade precisa aparecer." Ernesto assentiu, a mão pousando suavemente sobre a dela, um toque que enviou uma corrente elétrica por seu corpo. "E vai aparecer, Juliana. Juntos, faremos com que apareça." Ele pegou o mapa sobre a mesa e, com a ponta de um lápis, começou a traçar linhas, sua mente já trabalhando em um plano. "Ele é ganancioso e é um covarde. Vamos usar isso contra ele." Ele explicou o plano passo a passo. Uma armadilha, uma isca de informações falsas que Belmiro não resistiria a vender. A exposição de Belmiro traria um escândalo, não só para ele, mas para a honra do próprio coronel por ter um traidor tão perto. Mas a decisão estava tomada. A justiça para Juliana e Maria e a integridade da causa farrapa valiam mais do que qualquer honra pessoal. Juliana ouvia, o medo ainda presente, mas agora misturado com uma força que ela não sabia que possuía. Ao lado de Ernesto, ela se sentia parte de algo maior, uma aliada em busca da verdade. O pacto de confiança estava selado. O plano estava montado. Ernesto, com a mente de um estrategista, havia traçado cada passo, cada sombra, como se estivesse preparando uma batalha. Mas esta não era uma luta com tiros e sabres, era uma caçada à verdade, e o alvo era o sargento Belmiro. A isca seria a ganância do traidor. O coronel havia vazado uma informação falsa, sussurrada com cuidado para que chegasse aos ouvidos certos. Um ataque farrapo, crucial para a guerra, seria iminente numa região estratégica. Ele sabia que Belmiro não resistiria à chance de vender tal segredo aos imperiais, os caramurus. A noite chegou, escura e tensa, cobrindo a estância com um manto de apreensão. Juliana sentia o coração batendo forte no peito, uma mistura de medo e expectativa. Ela sabia o que estava para acontecer. A verdade, que antes a consumia, agora a impulsionava. Belmiro, cego pelo ouro e pela ideia de ser mais esperto que todos, caiu na armadilha como um bicho faminto. Ele foi flagrado por Bento, o capataz leal, e por outros homens de confiança de Ernesto, nas sombras da coxilha, entregando o bilhete com as informações falsas a um espião imperial. A prova de sua traição era inegável, clara como a luz do dia que ainda não havia nascido. O sargento foi levado algemado de volta à estância, seu rosto pálido e distorcido pela raiva e pelo pânico. O sorriso que antes usava para enganar Juliana havia desaparecido, deixando apenas a face de um homem pego em sua própria teia. Ernesto o esperava na sala principal do casarão, o semblante duro, os olhos escuros como a noite. Juliana, escondida, observava tudo de longe, seu corpo inteiro tremendo,
mas seus olhos fixos na cena, absorvendo cada detalhe. O ar estava pesado, carregado de uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Traíste a todos, Belmiro. A voz de Ernesto era um trovão, baixa, mas poderosa. Traíste a mim, a República, e a essas jovens inocentes. Belmiro riu, um som seco e amargo. Seus olhos, cheios de ódio e desespero, fixaram-se em Ernesto. E tu, coronel, vais expor o teu próprio nome? A vergonha de teres um traidor sob tua asa? O escândalo para a República, para os farrapos? Pensa bem, Ernesto. Tua honra será manchada para sempre se esta verdade vier à tona. Ninguém vai querer um líder que foi enganado por um verme como eu. As palavras de Belmiro atingiram Ernesto como golpes. Juliana viu o rosto do coronel se contrair, a dor e a fúria lutando em seus olhos. Ela entendeu o dilema. Expor Belmiro significava não apenas fazer justiça a ela e Maria, mas também arrastar o nome de Ernesto, sua reputação, sua honra, para a lama. Ele teria que escolher entre o que era certo e o que era conveniente. Uma escolha dilacerante, que poucos homens teriam a coragem de fazer. A respiração de Juliana ficou suspensa, o coração batendo descompassado. Ela sentia a força daquele homem, mas também a fragilidade de sua humanidade. A decisão de Ernesto pesava sobre ele, mas Juliana sabia que não podia recuar. Era o momento. O medo que a acompanhara por tanto tempo começou a se transformar. Não era mais o terror paralisante das fendas, mas uma raiva fria e uma coragem indomável. Ela havia sobrevivido. Havia visto o pior da maldade humana. E agora, ela não seria mais a presa silenciosa. Ela não se calaria. Juliana caminhou em direção à sala, seus passos firmes, apesar das pernas ainda fracas. Seus olhos encontraram os de Belmiro, e não havia mais medo. Apenas uma determinação inabalável. Ela se preparava para enfrentar seu algoz, não como a jovem assustada de 4 anos atrás, mas como uma mulher que havia voltado da escuridão para trazer a luz. Seu medo se transformava em uma coragem feroz, pronta para gritar a verdade, custasse o que custasse. O sol forte da manhã se recusava a afastar a sombra pesada que pairava sobre o pátio da estância. Homens e mulheres da casa, peões e agregados, todos se amontoavam em um silêncio tenso, os olhos fixos na cena que se desenrolava. Era um julgamento, sem juiz de toga ou leis escritas, mas com um peso de verdade que parecia dobrar o ar. Ali, no centro do pátio de terra batida, o sargento Belmiro Ferraz foi trazido, algemado, seu rosto marcado não mais pelo sorriso falso, mas por um terror frio e uma raiva contida. O coronel Ernesto Lacerda estava à frente, a farda impecável, mas o rosto pálido. Seus olhos, que antes brilhavam com a fúria da batalha, agora estavam embargados por uma dor profunda e uma raiva justa. A voz dele, geralmente tão firme, saiu um pouco rouca, mas com uma força que fez todos prenderem a respiração. Este homem, Ernesto começou, apontando para Belmiro, traiu a confiança de todos nós, traiu a República e traiu a estas jovens inocentes. A acusação formal, vinda de seu próprio coronel, fez Belmiro se encolher por um instante, antes de levantar a cabeça com desespero. Juliana observava de um canto, o coração batendo forte no peito. O medo ainda estava ali, um nó em seu estômago, mas uma força que ela não sabia que possuía a impulsionava. Maria estava ao seu lado, tremendo, os olhos fixos em Belmiro, como um passarinho assustado. Juliana apertou a mão da amiga. Não havia mais tempo para recuar. Era a hora. Com passos firmes que surpreenderam a todos, Juliana avançou. Cada olhar que se virava para ela, cada rosto chocado, era um passo em direção à sua própria liberdade. Ela se postou diante de Belmiro, seus olhos escuros fixos nos dele, sem desviar. Não era mais a prenda assustada, a menina vendida. Era uma mulher que havia voltado da escuridão para gritar a verdade. Ele diz que sou louca, a voz de Juliana começou, clara e forte, ecoando no silêncio do pátio. Diz que tudo foi delírio da fome e do medo, mas não foi. Ela então, com uma coragem que vinha do mais fundo de sua alma, começou a relatar. Contou sobre o frio cortante nas fendas,
a escuridão que engolia a luz, a fome que apertava o estômago até doer. Falou das vozes abafadas, das promessas vazias, da sensação de ser um objeto, uma moeda de troca, nas mãos de homens poderosos. Os detalhes comoventes de 4 anos de cativeiro enchiam o ar, e a cada palavra dela, os rostos da comunidade se contorciam em horror e revolta. Ela descreveu os cheiros da terra úmida, o pão que era jogado lá dentro, as mentiras mansas que ele contava para Maria, prometendo que tudo logo acabaria, que era para a segurança delas. As lágrimas escorriam pelo rosto de Maria, que assentia com a cabeça, confirmando cada palavra de Juliana, sua dor tão palpável quanto a dela. Então Juliana virou-se para Belmiro, e com uma voz que vibrava de fúria e determinação, apontou para ele. Este homem, nos manteve cativas. Ele lucrava com nosso sofrimento. Ele nos usou para se enriquecer com a guerra. Ele é o monstro. Belmiro, pálido, tentou desmenti-la. Suas palavras saíram emboladas, cheias de desespero. Mentira! Ela está delirando. É loucura. O coronel sabe. Eu sou leal. Ela inventou tudo. Ele olhou para Ernesto, buscando uma salvação que não viria. O coronel Ernesto Lacerda, com os olhos fixos nos de Juliana, viu a verdade em cada fibra de seu ser. Viu a dor, a coragem, a certeza. Não havia mais dilema. Sua honra pessoal, sua reputação, nada importava mais do que a justiça para aquela mulher. Ele deu um passo à frente. Sua voz, antes embargada, agora firme e cheia de uma autoridade inquestionável. Juliana Lobo está dizendo a verdade. A frase ecoou no pátio. Este homem, Ernesto apontou para Belmiro, não é apenas um traidor à República, ele é um monstro. Eu tenho as provas. O bilhete que ele entregou aos imperiais, o relicário de Juliana, com o símbolo dele, as marcas de bota, tudo. A queda da arrogância de Belmiro foi total. Seu rosto se desfigurou em pânico, o corpo tremendo, sem mais palavras para se defender. Ele havia sido desmascarado, e a verdade que ele tanto tentou enterrar nas fendas, agora se erguia contra ele. A cumplicidade feminina, a força de Juliana e as lágrimas de Maria, juntas, se ergueram como um bastião de verdade, derrubando a mentira e a traição que ele representava. O pátio, antes silencioso, agora murmurava em indignação, e os olhos de todos se voltavam para Belmiro, não mais como um homem, mas como a personificação da traição. A justiça, enfim, começava a ser feita. O pátio da estância, que momentos antes fervilhava de indignação, agora murmurava uma mistura de alívio e espanto. O sargento Belmiro Ferraz, com seu rosto desfigurado pela raiva e pela vergonha, foi levado sob custódia, seus gritos de protesto se perdendo no ar da manhã. A justiça, ainda que amarga, começava a se fazer. Sua reputação, antes de homem leal, estava destruída e seu destino seria selado por um tribunal militar, longe daquelas terras que ele tanto traíra. A notícia da traição de Belmiro e da verdade sobre o cativeiro das jovens se espalhou como fogo, primeiro pela estância, depois pelas coxilhas vizinhas. Um choque profundo atingiu a todos. O coronel Ernesto Lacerda, embora vitorioso na exposição da verdade, sentia o peso da confiança mal depositada. Ele havia abrigado um traidor sob sua asa, e essa mancha em sua honra era visível. Mas, ao mesmo tempo, um novo e profundo respeito brotava nos corações das pessoas. Sua coragem em expor o escândalo, em priorizar a justiça para Juliana e Maria, acima de seu próprio nome, era algo que poucos homens fariam. Seu conflito interno, o peso de ter falhado na proteção, finalmente encontrava paz na difícil, mas verdadeira, decisão. Ele não era mais o coronel que se sentia inepto, mas um líder que escolhera a verdade, custasse o que custasse. Juliana observava tudo, sentindo o corpo leve, como se um fardo de anos tivesse sido tirado de seus ombros. Aquele homem, Ernesto, com sua fúria justa e sua voz firme, havia lutado por ela, por Maria, por uma verdade que ela temia nunca ser revelada. Pela primeira vez em muito tempo, ela não sentiu medo de um homem fardado. Mais tarde, quando o sol já se inclinava para o poente, tingindo o céu de tons alaranjados, Ernesto a chamou para a varanda do casarão.
O ar fresco da tarde trazia o cheiro de capim e terra molhada. Juliana se aproximou, o coração batendo com uma nova melodia, uma mistura de nervosismo e uma estranha esperança. Ernesto estava de pé, os olhos fixos no horizonte, mas ela sentia o peso de seu olhar sobre ela. Ele se virou e seus olhos encontraram os dela. A intensidade era a mesma, mas agora não havia repulsa nem culpa, apenas uma profundidade que a fazia prender a respiração. Juliana, ele começou, a voz grave, mas com uma suavidade que a fez tremer, as cicatrizes em sua alma. Eu sei que talvez nunca se curem totalmente, mas eu espero do fundo do meu coração que você encontre um novo lar aqui, que encontre a paz. Ele deu um passo à frente, diminuindo a distância entre eles. O ar ficou mais denso, carregado de uma tensão que era quase elétrica. O corpo dela, antes tão avesso à proximidade, agora ansiava por ela. Coronel, ela disse, a voz quase um sussurro. Meu coração encontrou um novo lar e uma confiança que eu achei que nunca mais sentiria. Ela levantou o olhar para ele, a coragem de sua alma brilhando em seus olhos. Eu confio em você, Ernesto. As palavras dela foram como um bálsamo para ele. Um sorriso suave, quase imperceptível, tocou seus lábios. Ele levantou a mão, hesitante por um segundo, e tocou o rosto dela, um toque suave que parecia eletrizar cada fibra de seu ser. Juliana sentiu a pele formigar, a respiração suspensa. Juliana, ele sussurrou, a voz carregada de uma emoção profunda. Eu te amo. Amo sua força, sua coragem, sua luz. Eu quero passar o resto da minha vida redimindo o passado, construindo um futuro ao seu lado. Se você me permitir. O coração de Juliana deu um salto. Aquelas palavras vindas do homem que ela havia visto como inimigo agora eram o porto seguro que sua alma tanto buscava. As dúvidas se dissiparam como a névoa da manhã. Ela sabia que as cicatrizes permaneceriam, mas ao lado dele, ela sentia que podia curar, podia viver, podia amar. Seus olhos se encontraram e não havia mais palavras. Apenas a certeza de um sentimento que havia florescido em meio à dor e à guerra. Ele se inclinou, seus lábios encontrando os dela em um beijo profundo e sincero. Um beijo que selava não apenas um amor, mas um novo começo. Uma promessa de um futuro onde a confiança, a verdade e a justiça reinariam. O toque foi suave, mas cheio de uma paixão contida, uma química palpável que parecia acender uma chama em seu coração. Enquanto isso, Maria, embora ainda marcada pelos anos de cativeiro, começava sua jornada de cura com o apoio caloroso de Dona Cecília e de todas as mulheres da estância. Juliana, com sua alma mais leve e seu coração cheio de esperança, tornou-se sua protetora, sua irmã. O laço de cumplicidade feminina, forjado na escuridão das fendas, era inquebrável, um bastião de força e esperança para um futuro que, enfim, parecia promissor. Anos se passaram como as águas do rio que corre para o mar. A guerra dos farrapos, que por tanto tempo rasgou o pampa e os corações, finalmente havia chegado ao fim. A Paz de Poncho Verde, assinada em 1845, trouxe um respiro, uma esperança nova para o Rio Grande. As cicatrizes ainda estavam lá, na terra e nas almas, mas a promessa de um novo tempo, de reconstrução, florescia como a flor do campo depois da chuva. Na vasta estância de Lacerda, a vida seguia um ritmo mais manso. O casarão, antes um refúgio tenso, agora respirava tranquilidade. Juliana, a jovem que um dia emergiu das fendas com os olhos cheios de ódio, era agora Dona Juliana Lacerda, uma mulher forte, sábia e, acima de tudo, amada. Seus cabelos escuros, antes emaranhados e sem brilho, caíam em ondas macias sobre os ombros, e seus olhos, que um dia viram tanta escuridão, agora brilhavam com uma luz serena. Ela estava na varanda, observando seus filhos pequenos que corriam e riam na coxilha, a mesma coxilha pedregosa que um dia fora seu cativeiro de terror. Agora, aquele campo aberto era um palco de alegria, de brincadeiras infantis, um testemunho vivo de que a vida sempre encontra um caminho para florescer. O riso das crianças era como música para seus ouvidos,
um som que ela nunca pensou que ouviria novamente. O coronel Ernesto Lacerda, seu Ernesto, vinha caminhando do galpão, o passo firme, mas com uma leveza que antes ele não possuía. A farda, que ainda vestia em ocasiões importantes, não era mais a couraça da culpa ou da arrogância. Nela, Juliana não via mais a promessa quebrada, a traição, via a proteção, a ordem, a justiça que ele havia lutado para trazer. Ernesto era um líder diferente agora, mais humano, mais justo, com o olhar mais doce e o sorriso mais fácil. A arrogância que um dia o marcara havia se dissipado como a névoa da manhã, substituída por uma humildade que a guerra e a verdade trouxeram. Ele era respeitado, não apenas por sua força em batalha, mas por sua coragem em expor a si mesmo, em fazer o certo, custasse o que custasse. Ernesto se aproximou dela na varanda, e o silêncio entre eles era de uma paz profunda, de um amor que havia sido testado e se mostrara inquebrável. Ele a abraçou por trás, seu queixo apoiado no ombro dela, e juntos observaram os filhos. Juliana sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de campo e de fumaça de lenha, e um contentamento que preenchia cada canto de sua alma. Parece que foi ontem que te tirei daquelas fendas, minha prenda, ele sussurrou, a voz carregada de carinho. E hoje, olhe para nós, para nossa família. Juliana sorriu, a mão dele sobre a sua, entrelaçada. A vida é um caminho tortuoso, Ernesto, mas sempre encontra um atalho para a luz. Ela pensou em Maria, sua amiga e irmã de alma, que agora vivia feliz em uma propriedade vizinha, com seu próprio marido e filhos, seu sorriso recuperado. A cumplicidade feminina, forjada na escuridão, havia se tornado um laço inquebrável de apoio e amor. Elas nunca mais se deixariam. Eu pensei que jamais voltaria a confiar, Juliana continuou, a voz suave. Pensei que todo homem fardado seria meu inimigo, mas você me mostrou o que é a verdadeira honra, a verdadeira proteção. A queda da arrogância, ela pensou, não apenas a de Belmiro que apodrecia na memória, mas também a de Ernesto, que se abriu para a verdade e a vulnerabilidade, e a sua própria desconfiança que por muito tempo a havia cegado para o bem. Foi essa queda, essa entrega, que abriu caminho para um amor tão verdadeiro e um propósito de vida tão profundo. Ernesto apertou a mão dela. É você, Juliana. Me mostrou que a verdade é mais valiosa que qualquer nome, que a justiça é o maior dos escudos. Eles ficaram ali, de mãos dadas, olhando para o horizonte vasto do Pampa. A estância de Lacerda, com seu casarão imponente e sua gente trabalhadora, era um bastião de resiliência, de união. Não era apenas uma propriedade, era um coração pulsante do novo Rio Grande, um estado forjado em lutas, mas que agora, finalmente, encontrava sua paz. A família Lacerda Lobo, com seus filhos correndo livres pela coxilha, era a prova viva de que, mesmo nas fendas mais escuras da alma, o amor e a esperança podiam sempre renascer. Se esta história tocou seu coração, como espero, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Diga-nos nos comentários de qual cidade você está acompanhando esta jornada. Cada gesto seu mantém vivas estas histórias que atravessam o tempo para nos ensinar sobre nós mesmos.